Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Desde a juventude, como trabalhador e militante, participou de organizações socialistas. Foi um dos mais influentes intelectuais brasileiros durante a ditadura militar. Sempre ligado na vida concreta do povo, seus livros procuram tornar acessíveis os conhecimentos da economia e da política. Como judeu sob o regime nazista, como imigrante e como trabalhador, ele acumulou em si a experiência viva de pertencer a uma classe oprimida. Como militante, professor e administrador público, ele responde a cada dia a esta opressão, ajudando a construir um horizonte mais justo e digno. O entrevistado de Trajetória de hoje é Paul Singer, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Pois é, professor, o senhor tem uma trajetória que é bastante relevante, né? Não há quem não conheça Paul Singer, o grande economista aí do Brasil. Obrigado. E agora o senhor está desenvolvendo todo um trabalho que agrega praticamente toda a sua experiência de vida, que seria aí a economia solidária. Isso mesmo. O que seria propriamente a economia solidária? A economia solidária é uma maneira de organizar atividades econômicas em associação, são sociedades em que os meios de produção são propriedade dos próprios trabalhadores. Então, não há distinção entre empregado e empregador, entre capitalista e assalariado, são todos sócios. Agora, isso de fato é possível dentro da estrutura capitalista, como ela se coloca, as relações de trabalho, como são constituídas, é possível ter, de fato, um tipo de estrutura como essa ou ainda é uma utopia? Não, é possível, sempre houve, na verdade. Isso já vem de há muito tempo. As cooperativas, que são a forma clássica da economia solidária, existem formas alternativas também, mas a cooperativa já é o padrão. É do século XIX, ela nasce com a Revolução Industrial. Já é uma coisa antiga e é forte, existe em todos os países capitalistas, há cooperativas. Em certas áreas da economia, principalmente, na agricultura, por exemplo, há muita cooperativa. Porque o que a gente acaba vendo muito, né, são empresas que vêm travestidas de cooperativas, né? Então, empresas que têm lá os seus cooperados, na verdade, acabam sendo seus empregados. Parece que existe o mesmo tipo de exploração. Como é que o senhor vê esses tipos de cooperativas que utilizam do termo cooperativa e cria uma estrutura até mais opressora do que a das grandes empresas? Existe. E, efetivamente, são falsas cooperativas, que, assim como há falsas igrejas, há falsos sindicatos, também há falsas cooperativas. Não são tantas assim, mas existem. Como os direitos do trabalho são relativamente pesados para o empregador, a cooperativa, nós temos uma lei para também exigir para os cooperados os mesmos direitos do trabalhador, mas ela não foi aprovada ainda. Então, por enquanto, legalmente falando, o cooperado não tem direito a nada, porque ele é teoricamente um associado, ou seja, ele é um autônomo, ele trabalha por conta própria. E de fato trabalha, mas só que ele trabalha coletivamente. Então, a lei que está já tramitando, está faltando apenas ser votada na Câmara, é a votação final, ela vai exigir que as cooperativas garantam aos seus próprios sócios, querendo ou não querendo, salário mínimo, férias, jornada de trabalho. Assinada. Não, carteira não, porque não tem empregador. Mas os direitos, que são os importantes, estão na Constituição. Direito a descanso, direito ao salário mínimo, esses direitos todos a lei vai exigir a obediência à legislação do trabalho. Agora, com isso, né, praticamente desestimularia as empresas que querem explorar os seus cooperados, né? Se existem falsas cooperativas, com essa lei, elas serão certamente objetos de, digamos, repressão por parte da fiscalização do trabalho. O que está acontecendo sem a lei é que a fiscalização do trabalho fecha
cooperativas que são verdadeiras. Isso está acontecendo o tempo todo e está causando uma grande revolta. São pessoas que se unem, costureiras, por exemplo, e vão costurar para a CIA. Estou falando de um caso verídico que eu soube. E trabalham para a CIA, fazem contratos, enfim, costuram um certo volume de roupas, recebem, tudo normal. Vai à fiscalização e consideram aquilo uma precarização do trabalho, não entram em juízo nem nada. Eles vão direto ao contratante, no caso a CIA e pode ser qualquer outra firma, e ameaçam eles de serem processados para pagar todos os direitos trabalhistas que eles não pagam. E, evidentemente, a CIA rompe o contrato no dia seguinte. E a cooperativa está perdida. E com isso, Isso né, eles estão ela fazendo. vai perdendo campo de trabalho, inclusive. Não, ela fecha. Agora, o senhor está como secretário da Secretaria Nacional de Economia Solidária, o SENAI. Isso, né, no Ministério do Trabalho. Exatamente. E o senhor, por acaso, assim, colocando esses projetos, né, de mudança nas relações das cooperativas, como o senhor sente esse debate dentro do Congresso? Olha, neste caso das cooperativas de trabalho foi relativamente tranquilo, porque existe também a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e ela acabou apoiando também o projeto. Nós o fizemos em conjunto e com as cooperativas, foi um processo longo, dentro do próprio Ministério do Trabalho. Aí o presidente Lula mandou o projeto ao Congresso, e ele tramitou pela Câmara, tramitou pelo Senado e agora voltou para a Câmara. E ele volta para a Câmara porque... Porque as cooperativas médicas exigiram serem isentas das obrigações da lei. Eu não estou muito de acordo, mas de qualquer forma havia um certo número de votos, que são poderosas as cooperativas médicas, Unimed e tem muitas outras. Eles não querem, digamos, ser abrangidos. Inclusive, assim, as relações de trabalho no Brasil, elas são muito complicadas, né? Talvez por ser um país com herança escravocrata, né? As relações trabalhistas, elas são muito complicadas. As cooperativas, elas trazem uma nova vertente, uma nova visão, elas são um avanço nas relações de trabalho? Muito, muito grande. O fato de não haver patrão e empregado muda completamente, né? Ninguém manda, ninguém obedece. As decisões são tomadas democraticamente e todo mundo tem direito a um voto. Isso é totalmente diferente da empresa capitalista, não tem nada parecido. E existem hoje no mundo inteiro e no Brasil também centenas de cooperativas que foram empresas capitalistas, que entraram em crise, fecharam, abriram falência, enfim. E os trabalhadores têm o direito hoje, está na lei da falência, de solicitar, de ficar com o patrimônio e continuar a atividade por conta deles, enquanto cooperativa. A empresa fecha, eles criam uma cooperativa, vão ao juiz da massa falida e obtêm o arrendamento. Eles pagam para poder usar o prédio, as máquinas e assim por diante. Inclusive, a TV USP aqui fez em 2007 uma reportagem especial sobre economia solidária, inclusive abordando muito isso que o senhor está colocando. O senhor foi um dos entrevistados também dentro do programa. Vamos assistir um trecho? Quem vê esses simples trabalhadores, talvez não imagine a grande transformação social da qual participam. Organizados em empreendimentos como cooperativas e associações, eles fazem parte do movimento da economia solidária, que cresce no Brasil e no mundo. A gente vai falando sobre a economia solidária, que a gente tem que ser solidário com os vizinhos, com os amigos, mesmo com os clientes, né? Tem que ser solidário, de explicar que a gente não faz isso aí, a gente não tem patrão nem empregado, a gente trabalha assim num empreendimento que a gente que é a autogestão, né? Nós somos, não é um só que manda, somos todas, né? Como somos duas, né? Somos nós duas. Professor, esse vídeo aí que acabamos de ver, esse trecho, né, foi um vídeo aqui produzido pela TV USP e ganhou um prêmio em Gramado
de melhor vídeo social em 2007. Eu não sabia, eu fico muito feliz de saber. Inclusive tem uma entrevista longa do senhor dentro desse vídeo, né, dessa reportagem. E o senhor estava justamente até falando, né, desse papel das relações de trabalho hoje no Brasil, e que as cooperativas elas colocam uma luz nas relações de trabalho mais próximas do século XXI, que seriam aí as relações dos cooperados. Né? Exato. Quer dizer, as relações são, no caso das cooperativas, totalmente democráticas, totalmente igualitárias. Os dirigentes da cooperativa são eleitos pelos seus colegas e são destituídos também. Se eles não se portam de acordo com o que os outros querem, eles simplesmente são substituídos por outros. Além disso, consta nos estatutos das cooperativas o rodízio. É fundamental que esses cargos sejam exercidos ao longo do tempo por diferentes pessoas, porque a autogestão significa que as pessoas vão tomar decisões sobre a empresa. Se eles não entendem a empresa, como é que a empresa é dirigida, como é que ela se relaciona com os bancos, com os clientes, com o governo, vai ser difícil. E o pior que pode acontecer é um grupo só dirigir a cooperativa e os outros são praticamente obrigados a aceitar tudo que eles dizem. Agora, as relações de trabalho nossas, elas sempre foram muito rígidas hierarquicamente. Né? Sim. Como esse aprendizado chegaria aos cooperados, né, para quebrar esse paradigma que está tão presente nas nossas relações? Mas antes do senhor responder isso, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, que tem como entrevistado hoje Paul Singe, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da USP. Pois é, professor, no último bloco o senhor estava justamente falando, nós estávamos falando aqui a respeito dessas hierarquizações no mundo do trabalho aqui no Brasil, que são muito rígidas, né? E o senhor coloca como a cooperativa sendo um novo paradigma, se a gente pudesse dizer assim. É um novo paradigma. Sem dúvida. Né? E no caso, por exemplo, no imaginário coletivo, né? Assim, quando se fala em uma empresa, quando se fala nas relações de produção, é por hierarquia. Claro. Como quebrar esse tipo de visão para que as cooperativas, elas de fato sejam, atendam essa perspectiva de uma economia solidária? Eu tenho a impressão que é a prática. Quer dizer, hoje no Brasil nós temos efetivamente uma economia solidária que já não é pequena. Em 2007, quando nós completamos o nosso mapeamento anterior, nós cadastramos 22 mil empreendimentos com 1.700.000 pessoas trabalhando. Isso já não é tão pouca gente. E o fato dessas cooperativas existirem, se derem bem economicamente, ou razoavelmente bem, competiram com empresas capitalistas e com êxito, é uma demonstração concreta que isso é possível, que não é uma utopia. E o ideal que nós queremos é de que as pessoas tenham o direito de optar. Quem quiser optar para ser empregado, perfeito. Quem quiser optar para ser sócio e não empregado, deve ter o mesmo direito também. O senhor, enquanto economista, né, como é que o senhor se aproxima da economia solidária, né, dessa área que ainda é bastante nova, né, no Brasil? Olha, como você mesmo leu a respeito da minha vida, eu sou socialista desde muito cedo. Quer dizer, sempre achei de que a economia devia ser democrática e que todos que participam da economia deviam ter os mesmos direitos. E o cooperativismo ou a economia solidária garantem isso. Isso é a inspiração. É uma economia inspirada numa visão de socialismo. Agora, não socialismo estatal. Quer dizer, não é a ideia de que os meios de produção devam ser do Estado. Porque aí você reproduz a relação capitalista. Só muda o patrão. Né? Mas, na verdade, há uma relação injusta, de cima para baixo, nas empresas estatais. Eles são simulacros da empresa capitalista. Ao passo que na cooperativa é completamente diferente, é outro ambiente. É o que aquele vídeo, aquela senhora lá disse. Solidário não é só enfeite, quer dizer, os trabalhadores têm que ser solidários entre si, senão não conseguem sobreviver. E um economista pensando tudo isso, ele precisa ter um grau de humanização muito grande, né? Nós temos um depoimento aqui que vai justamente abordar sobre isso.
Então, na própria Secretaria de Economia Solidária, onde uma estrutura pesada do Estado, né, também hierarquizada, desde o início a gente tentou criar um processo mais coletivo de construção da política pública de economia solidária. Desde do office boy, às secretárias, aos auxiliares técnicos, etc., participavam de reuniões quinzenais onde a gente discutia o processo de construção da secretaria. Eu acho que isso daqui vem de uma concepção que ele de fato acredita, e que é uma das coisas que admiro nele. Ele costuma frequentemente dizer que várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, uma postura também, acho que dele em relação ao mundo, de colocar as coisas em debates para construir coletivamente os processos, tanto o conhecimento como os processos decisórios, né? Nesses anos, inclusive, ele é o mais experiente de todos nós na equipe da Senais. E, contudo, é aquele que eu acho que, depois de 8 anos de trabalho, ainda mantém o maior ânimo pelo trabalho que a gente está fazendo, né? E eu acho que isso daqui é derivado de uma característica pessoal e política dele, de ser uma pessoa com um olhar otimista, positivo, diante da vida, diante das pessoas, diante das possibilidades de construção. Pois é, nós tivemos aí a fala do Fábio Sanches, né, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e é interessante que ele justamente vai pegar um aspecto do senhor, que seria a humanização, né, a capacidade de pensar coletivamente. E é interessante porque, pelo menos a economia que é colocada no dia a dia, no cotidiano, através da imprensa, né, é uma economia muito distante, muito fria, baseada muito em números. Como o senhor avalia esse tipo de economia que chega até a população pela imprensa? É curioso isso. A imprensa nos oferece a economia, sobretudo do ângulo da atividade financeira. Os economistas que são entrevistados para falar sobre inflação, enfim, sobre os temas que interessam a população, quando não são economistas acadêmicos, e geralmente não são mesmo, eles falam pelo mercado financeiro. E o mercado financeiro é uma coisa muito especial, né? Porque ele não produz nada. É baseado muitas vezes na especulação, né? Só, exclusivamente. É um jogo de adivinhação em que quem conseguir adivinhar mais cedo que os outros tem uma certa vantagem e ganha dinheiro. Quem chega por último perde. Mas é isso, e é muito individualista, né? Os operadores do mercado financeiro ganham fortunas. Nos Estados Unidos eles ganham bilhões de dólares no fim do ano, dependendo dos lucros pelos quais eles individualmente são responsáveis. Nós estamos pensando numa outra economia, não tem nada a ver com isso. E é uma economia produtiva e, como disse o Fábio, eu acredito muito em inteligência coletiva. Tem sido uma experiência concreta para mim. Quando eu reúno minha equipe e faço uma proposta, vem elogios e tal, mas vem críticas também. E com as críticas eu aprendo. Agora, pegando internacionalmente, né, o mundo economicamente, como ele está se constituindo hoje, a economia, inclusive, dita as regras até mais do que os aspectos políticos, né? Ela se tornou a política, né? Nós temos aí a China, que vem com um modelo totalmente conservador. Nós temos outros países também seguindo modelos conservadores. Você acha que a economia mundial ela está sofrendo um retrocesso? Ela está na contramão disso que o senhor propõe? Em parte sim, mas não dá para dizer que é uma tendência geral, não. Existem as duas, na verdade. Existem países como Venezuela, por exemplo, Equador, Bolívia, estão realmente adotando a economia solidária como sendo a economia do país, a economia preferencial do país. E isso, principalmente no Equador e na Bolívia, vem da tradição indígena. E hoje os indígenas brasileiros estão na economia solidária brasileira, os quilombos também estão. Mas aí eles entrariam na economia solidária através, Sim. por exemplo, utilizando o artesanato? O que eles fizeram? Os quilombolas são fundamentalmente agricultores. Os indígenas são artesãos, pescadores, caçadores. Também fazem alguma agricultura, geralmente são as mulheres. Mas eles têm esses valores.
Os valores da economia solidária, eles trazem consigo, da sua tradição. Quando você toma uma decisão num quilombo, todos participam, homens, mulheres, velhos, jovens e por igual. Isso não está no estatuto, está na tradição deles, que eles naturalmente usufruem. É muito bacana hoje, digamos, a visão da economia solidária, porque nós acabamos incorporando na economia solidária experiências muito diferentes. Estou falando dos tradicionais mais, digamos, culturalmente bem separados, indígenas, descendentes de escravos. Mas nós temos os pescadores, nós temos os seringueiros, nós temos as quebradeiras de coco, nós temos os faxinais. Nós fizemos uma reunião, uma conferência só deles, chamado Etnodesenvolvimento. E foi uma alegria, 2, 3 dias que nós estivemos ouvindo e falando a inteligência coletiva funcionando. É uma coisa nova que está crescendo. Agora, a economia solidária ela muda também muito a vida das pessoas e das famílias, né? Então, sobre esse assunto, nós vamos falar no próximo bloco. O Trajetória volta em instantes.